Avançando um pouco mais na nossa compreensão aqui das dislipidemias, vamos agora para a segunda aula, que também é mais teórica, mas muito, muito, muito importante. Essa aula daqui de metabolismo dos lipídios vai influenciar fortemente, por exemplo, na parte de drogas, onde é que atua a estatina, onde é que atua o ezetimibe e assim por diante. Então vai ser bem importante, preste atenção. Então, primeiro, para começar, o que é que são as lipoproteínas? Né? Aqui tem vários exemplos de lipoproteínas. Então, as lipoproteínas basicamente são o seguinte, pensa comigo. O sangue da gente ele é basicamente um ambiente aquoso, né? Hidrofílico, né? Hidrofílico, amigo da água. Então, vamos pensar como se o sangue fosse amigo da água. E as gorduras a gente sabe que elas são hidrofóbicas, mais uma vez lembrando de química aí do ensino médio. Ou seja, se você, todo mundo já fez essa experiência, se você pegar lá um copo d'água e jogar um bocado de azeite em cima ou qualquer tipo de óleo, vai formar o quê? Duas camadas diferentes que não se misturam. Né? Você lembra disso do ensino médio. Então, elas não se misturam. Qual é o problema? Se a gente jogar, a gente precisa das gorduras, como a gente falou na aula passada. Triglicerídeo tem função para determinadas coisas, colesterol tem função para determinadas outras coisas e assim por diante. Então, a gente precisa de gordura. Mas se a gente simplesmente jogasse essa gordura no sangue, circula aí, não ia dar certo. Isso ia gerar embolia gordurosa. Na hora que não se mistura com sangue, na hora que chegasse lá no pulmão, ia começar a entupir os vasos e tal. Isso, inclusive, acontece, né? Às vezes, você deve lembrar, às vezes, na faculdade, tem embolia gordurosa, porque, por exemplo, quebrou o fêmur, e aí você está ali com a substância gordurosa dentro do osso, fica exposta ao sangue, pode cair no sangue, bater lá no pulmão, gerar uma embolia gordurosa. Então, existem situações patológicas onde isso acontece. Então, resumo da ópera, não vai dar certo você simplesmente jogar a gordura dentro do sangue. As duas coisas não iriam se misturar, ia começar a entupir os vasos todos, um caos total. O que é que a natureza resolveu, então? Tem alguma forma da gente dissolver essa gordura no sangue? Existe, né? E é a forma que foi visto, que foi feito esse processo através das lipoproteínas. Como é que funciona? As proteínas, elas são hidrofílicas também, ou seja, elas são amigas da água, né? Então, o que é que a natureza criou aqui? Justamente essas substâncias que são chamadas lipoproteínas, porque elas têm uma parte lipídica e têm uma parte proteica. Essa parte aqui de fora, que a gente está vendo azulzinha e tal, são as proteínas, né? As apoproteínas, que conseguem ficar em contato com o sangue tranquilamente, sem causar nenhum grande problema. E os lipídios estão na parte interior, envolvidos ali. Então, é como se fossem veículos, né? Como se fossem carros, ônibus, que transportam a gordura dentro desses veículos. E aí eles estão com livre trânsito pelo sangue. Resumindo, é isso. O que são lipoproteínas? Misturas de lipídios com proteínas e que permitem que essa gordura circule no sangue sem causar problemas para a gente de embolia e coisas do tipo. Como aprender o metabolismo dos lipídios de forma fácil? Então, vamos lá. É só a gente entender o que acontece. Né? Imagina, você chegou lá num fast food da vida. Tem aquelas batatas fritas deliciosas, não são saudáveis, mas são gostosas para burro. Aquele hambúrguerzão. Você chegou, comeu, certo? Então, fez lá aquele bolo alimentar e chegou o bolo alimentar lá, tudo misturado no seu intestino. E aí, o que acontece? Então, primeiro, você comeu fez uma refeição extremamente gordurosa, né? Batata frita, que leva muito óleo, carne vermelha e assim por diante. Então, tá lá bastante gordura nesse bolo alimentar. Né? A gordura que tem aí vai ser mais triglicerídeo ou vai ser mais colesterol? Bem mais triglicerídeo. A gente ingere bem mais triglicerídeo na dieta do que colesterol. Muito, muito, muito mais. Ok. Então, o que é que vai acontecer? Nesse bolo alimentar aqui, se a gente fosse colocar uma lupa ali de aumento, a gente ia ver um bocado de molécula de triglicerídeo e, lógico, alguns de colesterol também ali perdido. Ok. O que acontece? Primeiro, né, a gente tem ali lipase pancreática, né, entre outras enzimas que vão meio que dissolver essa gordura. E por que isso acontece? Essas moléculas aqui, por exemplo, de triglicerídeos, elas são moléculas grandes, elas não conseguem ser absorvidas desse jeito aí, né, toda montada, pelas células lá do intestino delgado. Pensa aí, é como se fosse um Lego muito grande para entrar ali pela porta. Não dá, você vai ter que meio que desmontar o Lego e absorver as partes pequenas. Então, essa lipase aqui, na hora que ela faz efeito, ela quebra esses triglicerídeos. E aí, por exemplo, vai gerar ácido graxo livre,
vai gerar diglicerídeo, né, que é o glicerol mais 2 moléculazinhas de ácido graxo. Monoglicerídeos, que é o glicerol mais uma molécula aqui de ácido graxo, e assim por diante. Então, parte dessas substâncias aí, principalmente os ácidos graxos livres, agora sim, como você desmontou, já dá para elas entrarem aqui pelas vilosidades lá das células do intestino delgado. Agora a gente está conversando. Beleza. E aí o que acontece? Ó, as moléculas vão ser absorvidas aqui, né, pela borda lá as células da borda do intestino delgado, e uma vez que entrou, é como se essas células montassem de novo o Lego, certo? Você estava lá com o triglicerídeo, né, que são 3 ácidos graxos, um glicerol, você desmontou tudo com a lipase pancreática, ficou menorzinho, beleza, agora dá para entrar aqui pela porta, porque diminuiu o tamanho. Na hora que entra na célula, é como se a célula montasse de novo. Pronto, vamos colocar aqui o Lego, fiz o triglicerídeo de novo, show de bola. Agora que o triglicerídeo foi montado novamente, essa célula aqui do intestino, ela pode simplesmente pegar esse triglicerídeo e jogar para a corrente sanguínea? Não pode, porque se fizesse isso, ia acontecer embolia gordurosa. O que é que ele tem que fazer? Tem que empacotar numa lipoproteína, que funciona como um carro, como um ônibus, que é essa lipoproteína que vai carregar esses triglicerídeos, um pouquinho de colesterol também, assim por diante. Qual o nome dessa primeira lipoproteína que é formada? Essa daqui, é uma lipoproteína bem grande que a gente chama de quilomicron. Você já ouviu falar na época da faculdade, mas pronto, é daí que vem o quilomicron. Eduardo, onde é que o quilomicron é formado? Está aqui, no intestino. A gente acabou de ver agora. Beleza, e esse quilomicron ele cai aonde? Ele cai inicialmente nos vasos linfáticos, cai na circulação linfática e depois vai bater na circulação normal, né, arterial e venosa. Então, assim, dados importantes sobre os quilomicrons. Eles são muito ricos em triglicerídeo. Mais de 90% da composição do quilomicron é triglicerídeo. Eles surgem no intestino e essas proteínas aqui azulzinhas que a gente está colocando, elas têm um nome. Elas sempre têm, é como se tivesse uma placa de trânsito ali que você conseguisse identificar. E a placa de trânsito dessa proteína é chamada de ApoB48. A gente vai falar um pouquinho mais dessas ApoBs depois aí. É basicamente como se fosse uma placa de trânsito que diz, estou vendo ali, tem ApoB48, então isso aí é um quilomicron. Mesmo à distância, você olhando ali aquela placa, você já sabe o que é que está falando, sabe? Isso aqui é um primeiro conceito importante, bem importante. Já caiu em prova do TEC isso. Todas essas lipoproteínas que tiverem ApoB é ruim. É coisa heterogênica. Então, isso vai estar presente no VLDL, vai estar presente no LDL, né, o clássico LDL, que todo mundo já ouviu falar demais. Então, teve ApoB, é ruim, é heterogênica. Beleza, aí o que acontece? Estou aqui num vaso da vida, tenho aqui o quilomicron, cheio de triglicerídeo, de ácido graxo livre, aquela coisa toda. Qual é a grande função desses triglicerídeos? Lembra que a gente falou? Eles funcionam como reserva de energia. Beleza. Aí, digamos, o cara acabou de fazer uma refeição, né, super grande, comeu 3 hambúrgueres e tal. O corpo vai estar precisando daquele bolo de triglicerídeo agora para usar nesse momento? Não. Né? Já está com energia demais. Então, ele fala, tem triglicerídeo aqui a dar de graça aqui, de tanta coisa que entrou. Vamos armazenar um pouquinho, né, para a época de vacas magras. Vai que daqui a 12 horas, 24 horas eu estou em jejum, eu vou precisar desses triglicerídeos. Aí, o que é que acontece? Na hora que esses quilomicrons está passando lá pela circulação, a gente tem uma proteína chamada lipase lipoproteica que quebra esses triglicerídeos e vai liberar ácido graxo livre e colesterol para alguns tecidos. Pode liberar para os músculos, se estiver precisando usar naquele momento. Quero dar uma corridinha ali depois de ter comido no McDonald's. Pronto, o músculo já pode usar aquele ácido graxo livre ali para queimar e tal. Mas, em grande parte, ele vem para cá, justamente para o tecido adiposo, né, para servir como reserva para o futuro. Né? Então, é aquela velha história. Se você está indo ali no fast food, no McDonald's, todo dia, comendo comida com grande quantidade de triglicerídeo, o que é que vai acontecer? Vai começar a aumentar o tecido adiposo, e isso daí é um mecanismo da natureza que está pensando, né? Pensa aí no urso, né? O urso tem uma época que ele está comendo muito, que é a época de bonança ali, e depois, alguns meses depois, ele vai entrar ali na hibernação, vai ter que ficar não sei quanto tempo consumindo aquela gordura ali dele. Então aqui é a mesma coisa, né? Tá muito triglicerídeo chegando ali através da dieta, vamos armazenando aqui no tecido adiposo, porque é natureza, ninguém sabe. O corpo da gente não sabe que a gente vai ter comida amanhã, depois de amanhã. Pode ser que tenha, pode ser que não. Então, melhor ir armazenando. E aí vai aumentando lá o tecido adiposo nessa história. Beleza. À medida que essa lipase lipoproteica vai tirando
ácido graxo livre ali do quilomicron, o que é que acontece? Esse quilomicron vai diminuir de tamanho. E aí ele gera o que a gente chama de quilomicron remanescente. Remanescente porque é o que sobrou depois que a LPL, né, a lipase lipoproteica, foi tirando esses ácidos graxos livres lá. Esse quilomicron remanescente ele vai bater aonde? No fígado. Chegou lá no fígado, e aí o fígado vai fazer o que com ele? O fígado vai fazer o seguinte, o fígado pode pegar uma parte dos constituintes lá do quilomicron remanescente para algumas funções e tal, e pode também, ele pega esse quilomicron e gera outra lipoproteína, que é chamada de VLDL. Por que o nome é VLDL? Very Low Density Lipoprotein. Vê, quando a gente mistura azeite ou óleo com água, o que é que acontece? Quem é que fica embaixo, quem é que fica em cima? Quem fica em cima é o óleo, é a gordura, né? Porque ela é menos densa do que a água. Então, resumindo, para essas lipoproteínas, quanto mais gordura tiver, quanto mais lipídio tiver, menor vai ser a densidade, maior vai ser o tamanho. Quanto mais proteína tiver do outro lado, ela vai ficando menor e mais pesada. Então, very low density lipoprotein é isso. A partícula bem grande e com muita gordura dentro. Então, esse VLDL, mais uma vez, ele vai sofrer a ação da lipase lipoproteica, vai jogando ácidos graxos livres, né, ali para os outros tecidos. Com isso, vai diminuindo ainda mais de tamanho, gera a IDL, que é a lipoproteína de densidade intermediária, ou seja, está diminuindo cada vez mais o lipídio e está ficando a proteína não sai, então está aumentando a densidade. E depois a gente tem outra lipase, chamada lipase hepática, que vai tirar mais ainda ácido graxo livre até gerar o LDL, que é o quê? É lipoproteína de densidade baixa, né? Era muito baixa, depois ficou intermediária, agora ficou baixa, porque cada vez mais está saindo ácido graxo, ficando mais colesterol e mais proteína, certo? Esse LDL ele vai fazer o quê? Ele volta para o fígado, onde ele vai ser metabolizado, que a gente vai mostrar na sequência. Então, é isso. VLDL é produzido por quem? Pelo fígado. IDL é produzido por quem? Pela metabolização do VLDL. E o LDL é produzido por quem? Pela metabolização do IDL. Todas essas lipoproteínas, todas que a gente falou até agora, VLDL, IDL, LDL, quilomicro, todas elas têm ApoB e, portanto, são aterogênicas. ApoB é ruim, a gente já falou isso. Beleza. Aí o que acontece com o LDL na hora que ele chega aqui no fígado? É o seguinte, tá lá o hepatócito, certo? Tá aqui, digamos que isso aqui seja uma molécula de LDL. Essa molécula de LDL ela não consegue simplesmente entrar dentro do hepatócito, né? Então ela precisa se ligar aqui ao receptor de LDL que fica lá no hepatócito. Crucial essa história desse receptor de LDL, a gente vai falar disso muito em estatina depois. Esse receptor de LDL ele entra na célula junto com o LDL, larga o LDL lá dentro e volta para a superfície para pescar mais LDL que está circulando ali no sangue do paciente. E esse LDL lá dentro do hepatócito, ele vai servir para quê? Principalmente, qual é o principal componente do LDL? É colesterol, ésteres de colesterol, se a gente fosse falar, mas resumindo, colesterol. Esse colesterol vai servir para quê? O fígado ele usa esse colesterol, que pode ser tanto trazido do LDL quanto produzido pelo próprio fígado, né, aqui através das organelas internas, e tem essa enzima aqui, HMG-CoA redutase, que é um ponto importante que a gente vai falar depois, e o fígado vai usar esse colesterol para várias coisas, entre elas, para produzir VLDL, para produzir ácidos biliares. Então, o colesterol é meio que uma argamassa ali que o fígado, o hepatócito vai usar para produzir um bocado de coisa. É importante para o funcionamento do hepatócito. Qual a grande função do VLDL? Como tem muito triglicerídeo, ácido graxo, a principal função é essa. Na hora que a pessoa estiver em jejum, ele vai soltar ali ácido graxo na circulação para os tecidos conseguirem usar. E o LDL, né? O LDL é a grande estrela aqui da história. Por quê? Porque é a grande partícula heterogênica, né? A principal, né? Então, se fosse aqui uma entrevista, ia estar todo mundo querendo falar com o LDL, porque ele é o grande astro da história, o astro negativo, é o vilão da história, né? Então, ó, primeira coisa, o LDL é a principal forma de transportar colesterol dentro do corpo humano. Mais uma vez, o colesterol não pode circular livre no sangue, ele tem que ser transportado por um veículo, esse veículo é o LDL, né? O colesterol, a gente já viu, ele tem funções, né, fisiológicas importantes, sem dúvida. E o principal componente do LDL são os ésteres de colesterol, né? Aqui coisa de química, não é o colesterol, é éster de colesterol, basicamente a mesma coisa.
Por que o aumento do LDL acompanhado de triglicerídeo aumentado é ruim? Isso porque essas partículas de LDL, ah, quanto menores e mais densas elas ficam, pior. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de bala, né? Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de arma, quanto maior o projétil de uma arma, maior o estrago que causa, né? O dano é maior, o buraco que faz ali na parede é maior, tal. Com LDL é o contrário, e a gente vai ver depois, na aula seguinte de heterogênese, por que isso. Quanto menor a moléculazinha do LDL, pior, mais heterogênica ela vai ser, a gente vai explicar depois. Mas esse primeiro conceito fica aqui para vocês. Partículas de LDL pequenas e densas são piores, são mais perigosas, são mais heterogênicas. Quem é que vai influenciar mais nos níveis de LDL no sangue? Será que é a dieta da gente? Quanto mais LDL, quanto mais colesterol eu consumo, por exemplo, comendo muito ovo, muitas comidas que têm muito colesterol, pior. Na verdade, não é esse o principal componente. O principal componente é esse daqui. São os receptores de LDL. Quanto mais receptor de LDL eu tiver aqui na superfície, mais esses receptores de LDL vão pescar essas moléculas de LDL aqui, e menor vai ser o nível de LDL que a gente dosa no sangue. Pelo contrário, se eu estou com pouco receptor de LDL aqui na superfície, vai acumular mais LDL no sangue e o nível que a gente vai medir vai estar lá em cima. Então, passando aqui essa animação que vocês já viram, o principal componente é a densidade de receptores de LDL. Outra coisa, todo mundo sabe, né, conceito popular, que o LDL é o colesterol ruim, o HDL é o colesterol bom. Quem é que diz que o HDL é o colesterol bom? É porque tem outra parcela ali do metabolismo das lipoproteínas, que é justamente esse. Ó. Imagina que eu já estou com uma placa aterosclerótica sendo formada ali, como a gente vai falar na próxima aula. O HDL ele pode fazer o transporte reverso do colesterol. Ele pode tirar esse colesterol que está lá na placa aterosclerótica, por exemplo, e levar de volta para o fígado. Isso é uma coisa boa, né? Além disso, ele pode fazer algumas trocas aqui com outras partículas que a gente vai comentar mais para frente. Mas resumindo, o HDL ele pode tirar o colesterol que está se acumulando em placas ateroscleróticas, em coisas do tipo, e levar de volta para o fígado. Então é como se ele estivesse limpando ali a circulação, né? Falando de forma grosseira. Então o HDL ele é produzido majoritariamente pelo fígado, 80%, e 20% pelo intestino. É uma das lipoproteínas que é produzida em mais de um lugar. Então, se a gente fosse resumir os 3 ciclos do metabolismo dos lípidos, você tem isso no seu livro de mapas mentais, seria isso, ó. Vem a dieta, aí a gente tem a primeira via, que é a via intestinal, que é o quê? Forma os quilomicrons, esses quilomicrons são metabolizados aqui, geram os quilomicrons remanescentes e chegam no fígado. Essa é a primeira via, é a via intestinal. Segunda via é a via hepática, que é aquilo, o fígado produz o VLDL, o VLDL é metabolizado até IDL, o IDL é metabolizado até o LDL e o LDL volta para ser metabolizado no fígado. Essa é a segunda via. E a terceira via é justamente aquela do transporte reverso. O HDL tira colesterol dos tecidos, né, de placas, tecidos periféricos e leva de volta para o fígado. É a via do transporte reverso. Você tem isso no livro de mapas mentais. Resumindo, principal apoproteína das lipoproteínas. O quilomicron, a placa que ele tem lá seria a ApoB48. Se é B, é ruim, é heterogênica. Todas essas outras aqui têm ApoB100, VLDL, ApoB100, IDL, ApoB100, LDL, ApoB100. O HDL tem essas aqui, né, ApoA1 e ApoA2, e a lipoproteína A, que a gente vai falar mais para frente depois, também tem ApoB100, ou seja, é heterogênica, é heterogênica, é heterogênica, é heterogênica, é heterogênica. O que não é heterogênico é o HDL, vocês também têm esse esquema no livro de mapas mentais. E a origem das lipoproteínas? Quilomicron é no intestino, VLDL é no fígado, IDL e LDL é pela metabolização, né, como a gente já falou, HDL é fígado e intestino, e lipoproteína A é fígado. Isso aqui é mais um decorebinha, também tem no livro de mapas mentais. Então, aula importante, esse metabolismo aqui das lipoproteínas, a gente vai usar bastante na parte de farmacologia, como é que atuam as diferentes medicações.